Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17, e nós vamos ler o versículo de número 19. Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 19. É onde nós vamos iniciar a nossa mensagem de hoje, onde nós vamos aprender acerca da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Deus vai se revelar para que cada um de nós venhamos desfrutar e vivenciar o melhor dele em nossas vidas. Já pegou o papel, já pegou a caneta, a tua agenda para fazer as anotações e colocar diante do Senhor a aprender ainda mais? Porque toda vez que nos colocamos a examinar a Escritura, toda vez que nós nos colocamos a fazer o estudo da palavra de Deus, Deus se revela. A revelação da palavra, ela é grandiosa e poderosa. Então eu quero que você que pegou comigo o Evangelho ou que vai nos acompanhar através do monitor, esteja comigo lendo agora. Está escrito assim, ó. E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele está liberando uma palavra de salvação. Após ter terminado, estabelecido a cura, projetado uma mudança na vida deste homem, ele está dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a nossa fé, a fé diante do Senhor, a fé pautada naquele que tudo pode, vai nos gerar a cura, vai nos gerar a promessa e ainda vai nos fazer alcançar a nossa salvação. E é isso que Jesus ele quer para mim, ele quer para você e para todos quantos passam a crer no seu glorioso e poderoso nome. Eu vou ler pela terceira vez e quero que você aí na tua casa, onde você se encontra, repita em alta voz, para tomar posse, para crer na palavra, para saber que Deus ele vai nos mostrar e nos direcionar algo grande, algo fascinante acerca da sua palavra. Então eu leio e você repete. Diz assim, ó: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você crê nesta palavra? Toma posse dela? Crê que o Senhor fala conosco através deste ensinamento? Então vamos falar com Deus? Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença para ouvir a tua voz. Fala conosco. Tira de nós tudo aquilo que não, meu Pai, provém do Senhor. Tira tudo aquilo que é do homem. Coloca-nos agora como instrumento diante do Senhor e nos usa. Nos maneja como a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala através dos nossos lábios e envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza grande resultado para o qual o propósito está sendo enviada em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Veja comigo. Jesus, ele operou muitos sinais. Os milagres de Jesus, se fossem contados, descritos na palavra, faltaria livros para mostrar o tamanho e a grandeza de todos os seus, vamos dizer, momento em que ele estava agindo para curar, libertar, que ele estava defendendo os oprimidos, os que estavam angustiados, afligidos. Jesus fez mais diversos milagres, e ele operou em diversas situações e circunstâncias. Algo impressionante é quando nós começamos a ver os passos do Senhor Jesus. Jesus ele não tinha descanso, ele não conseguia descansar. Para onde Jesus ele ia, aonde Jesus chegava, sinais e maravilhas ele operava. E ele tinha este grande propósito. Ele tinha necessidade de trabalhar. Ele mesmo dizia: a minha fome, a minha sede é fazer com que a justiça daquele que me enviou seja cumprida. Então Jesus, ele tinha no seu coração desejo que ardia de operar em favor de muitas pessoas, e principalmente na vida daqueles que tinham a marca da rejeição, a marca do abandono, a marca de uma enfermidade, a marca de uma situação irreversível aos olhos do homem.
Jesus sempre operava de uma forma gloriosa e de uma maneira grandiosa para fazer com que pessoas que estavam vivendo uma situação indigna fossem recolocadas no meio da sociedade. E neste momento da palavra do Senhor, quando nós vemos aqui em Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11, nós vamos perceber o agir de Deus agora numa proporção gloriosa e gigantesca. Quero que você vá comigo, capítulo de número 17, e o versículo que nós vamos agora ler, o versículo que nós vamos agora acompanhar, é o versículo de número 11. Veja comigo, diz assim, ó: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Jesus, ele agora vai para Jerusalém. E ele vai passar no meio de Samaria e da Galiléia. Ou seja, ele ia passar por um caminho que ligava essas duas cidades. Ou seja, era a beira do caminho. Não era literalmente uma passagem de acesso dentro de uma cidade, mas era uma avenida, um caminho, uma rua, um trajeto que ficava do lado de fora. Era uma via por onde passavam aquelas pessoas que foram colocadas para fora da cidade, onde ficavam as pessoas angustiadas, preocupadas. Nas ruas, nas vielas, naqueles lugares aonde muitos passavam, os que iam até Jerusalém, os que tinham bom coração, como também aqueles que tinham um coração fechado. Essas pessoas que ficavam à beira do caminho, as pessoas que permaneciam do lado de fora da cidade, viviam na dependência de ajuda de pessoas que tinham um coração bondoso. E Jesus, ele decide ir para Jerusalém passando justamente por este caminho que ficava no meio de Samaria e da Galiléia. Ele foi passar justamente no caminho aonde muitas pessoas evitavam de passar, por conta do incômodo, por conta da questão das pessoas ficarem sempre gritando e pedindo por ajuda, pedindo e clamando por misericórdia. Há pessoas que não suportam esse clamor, esse brado. Há pessoas que ficam indignadas quando alguém pede por socorro, pede por ajuda. E justamente neste momento, Jesus, ele vai se deparar com uma situação muito, mas muito difícil. Veja comigo e acompanha o que vai dizer o versículo de número 12. Diz assim, ó: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. O interessante da palavra é que ela mostra que Jesus, ele vai encontrar 10 leprosos. 10. Esse número 10, ele significa muito. Esse número 10, ele significa uma totalidade humana. Ou seja, uma totalidade agora de todos os homens. Representam aqui a totalidade de nós, seres humanos. O que está mostrando para nós a palavra aqui é que Jesus, ele vai se deparar com 10 homens que estavam vivendo uma situação lastimável. Eram leprosos, homens que tinham sobre os seus corpos agora chagas, feridas, homens que estavam sendo colocados a não vivenciar mais o convívio da família. Eram pessoas que viviam isoladas, eram pessoas que não tinham mais a sua dignidade, já não tinham mais o convívio social. Eram 10 homens que estavam andando em conjuntos porque estavam vivenciando a mesma situação. Era como um bando de leprosos. Eram homens que estavam sendo oprimidos e fragilizados, vivendo a fragilidade da vida, e agora se encontraram com o Senhor, porém de longe. Essa expressão, quando mostra que entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os que pararam de longe. Aqui eu já começo a ver algo muito interessante na palavra de Deus. Os 10 leprosos, quando avistaram Jesus, eles pararam de longe, porque a lepra, na palavra de Deus, é símbolo do pecado.
Então o pecado, como diz a palavra do Senhor em Isaías, como ensina o Senhor, o pecado faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Então eles não podiam se aproximar de Jesus. Ainda que Jesus estivesse ali para o curá-los, ainda que Jesus tivesse toda a autoridade e poder para transformar a vida deles, na condição que eles se encontravam, espiritualmente falando, o pecado vai nos afastar de Deus, vai nos colocar à margem agora de qualquer possibilidade de nós termos um convívio com o nosso Criador. E aqueles 10 homens, eles vão parar, vão ficar paralisados de longe. Preste bem atenção nisso agora. A lepra, ela é uma doença do corpo. Vou fazer para você um paralelo para você entender qual que era o drama daqueles 10 homens que estavam vivendo agora aquela situação. Aqueles 10 homens eram leprosos. E por serem leprosos, eles tinham uma doença no corpo. Porém, quando hoje nós temos uma pessoa com pecado, o pecado é uma doença que faz a pessoa auto ir se degenerando, uma pessoa vivendo a situação agora de ser completamente destruída na sua alma. Então Jesus está vendo 10 leprosos com doenças no corpo, e ao mesmo tempo a Bíblia está nos ensinando que o pecado, ele vai ser uma doença na nossa alma, que vai ser afligida um dia, que vai sofrer muito por conta de todo este grande pecado. A lepra, ela tira a sensibilidade do corpo. A pessoa ela vai perdendo a sensibilidade. Ela não consegue mais sentir. Ela vai deixando agora de possuir aquela sensibilidade do toque. Ela não sente mais o calor. Ela não sente mais o frio. Ela se torna vulnerável. O pecado, por sua vez, ele tira a sensibilidade da alma da pessoa. E eu falo isso sem nenhum medo de errar, que quando a pessoa está no pecado, ela passa a não sentir mais a sensibilidade. Como pai, ele não se importa com os filhos. Como pai, ele não se preocupa com a família. Às vezes o pecado faz com que aquele homem que antes se preocupava com a sua casa, já não se preocupe mais com os seus. Ele sai de casa, não quer voltar. Ele vai para o bar, consome todo o dinheiro que tem, sabendo que tinha responsabilidades, sabendo que tinha que pagar e que tinha que honrar os seus compromissos, mas ele perde a capacidade de ser sensível a essas coisas. O pecado tira da pessoa aquela sensibilidade de amar o seu, amar agora aquela pessoa que às vezes paga um preço por aquele que está vivendo a situação do pecado. O filho não se importa com a mãe, até diz, problema dela, eu estou vivendo a minha vida. Eu não estou fazendo mal a ninguém a não ser a mim mesmo. Ele deixa de ser aquela pessoa, ou ela deixa de ser aquela pessoa a qual realmente o pai e a mãe tinha muito apreço. A pessoa ela vai perder a sensibilidade, ela já não chora mais. Ela não se importa, se torna uma pessoa sem emoção. Ela vai perdendo o carisma, ela vai se auto-isolando, ela vai se colocando a esconder. O pecado vai tirando da pessoa a sensibilidade da alma dela. Ela já não tem mais aquele mesmo sentimento como antes. E ainda, a lepra tirava o leproso do meio da sociedade, isolava a pessoa. A lepra, ela faz a pessoa viver no isolamento. O pecado vai restringir o convívio social do pecador. O pecador, ele não consegue se colocar no meio da família mais. Ele não consegue sentar à mesa para conversar com os irmãos, conversar com o pai, ter um diálogo. Para ele, tudo que as pessoas falam, estão agora o apontando, estão o julgando. Ele não sente prazer em estar no meio dos seus. Ele quer viver isolado. Ele foge. Ele tem vontade de ficar em casa, mas quando está em casa ele quer sair. Ele quer fugir. Ele não quer permanecer no meio das pessoas. Ele se sente o pior.
O pecado tira da pessoa as suas qualidades. O pecado leva a pessoa a começar a pensar que ela não tem mais sentido no viver. O pecado vai consumindo a pessoa, porque a lepra, ela corrói o corpo, ela corrói a carne. A lepra, ela vai comendo a pessoa aos poucos, e o pecado, ele vai corroendo a alma do pecador, ao ponto da pessoa não ter mais força, ao ponto da pessoa, do pecador, começar a clamar pela sua própria morte, desejar a sua morte como algo que realmente fosse capaz de cessar com todo o seu sofrimento. Só que a alma, ela um dia vai prestar conta de tudo o que nós estamos fazendo. A alma, ela não vai morrer. A alma, ela tem dois destinos. Ou ela vai viver o descanso, ou ela vai viver o tormento. Então a alma, por mais que ela esteja sofrendo hoje, por mais que o pecado faça a alma de alguém sofrer, o que a reserva para esta alma, o que tem para esta pessoa ainda é algo muito grande, é algo ainda muito devastador, entende? Então Jesus, quando vê aqueles 10 homens parados, distante, Jesus sabia de fato o que estava acontecendo, a dor daqueles 10, o quanto eles estavam sofrendo e o quanto eles padeciam por tudo aquilo. Na verdade, Jesus reconhecia o quanto era difícil para aqueles 10 viver aquele momento, viver aquela situação. E veja bem o que vai dizer o versículo de número 13. Acompanha comigo. E levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Entenda algo. Quando eles pararam de longe, quando o pecado paralisou aqueles 10, ao ponto deles não poderem se aproximar do Senhor Jesus, se colocar diante do Senhor, nada também eles podiam fazer além do que clamar. Ou seja, o clamor, ainda que eu não tenha força, ainda que eu não tenha vigor para poder me aproximar do Senhor, a minha oração, feita, direcionada a Jesus, vai fazer com que ele pare para me ouvir. Eles começaram a clamar, os 10, começaram a clamar: Jesus, mestre, ou seja, ensinador, tem misericórdia de nós. Ou seja, eles eram leprosos, não podiam chegar diante do Senhor, mas eles começaram a clamar, começaram a pedir. Ou seja, o pecador, ainda que ele seja impossibilitado de chegar diante de Deus, nada o impede de clamar a Deus, nada o impede de pedir por socorro, ainda que ele não tenha força, ainda que ele esteja impossibilitado de se achegar a Deus fisicamente, mas a sua oração pode ser levada diante do Senhor, a sua oração pode ser dita diante de Deus, e é isso que nós vamos ver, versículo 14, olha o que vai dizer a palavra. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vamos entender esta questão. Vamos compreender este ponto. Quando Jesus viu que eles estavam clamando, quando Jesus percebeu que eles estavam pedindo agora para serem limpos, Jesus, então, para provar que a lei ela tem que ser realmente cumprida e ela é válida, e que ele não estava anulando a lei, ele não estava ali para poder questionar a lei, mas para cumprir toda a lei, ele diz para aqueles 10 leprosos irem e mostrarem-se ao sacerdote, porque a lei dizia que somente o sacerdote ele poderia dar o aval de que um leproso estava curado, estava limpo de toda a sua lepra. O processo de purificação era dado pelo sacerdote, era dado por aquele que tinha competência na época, dada por Deus, para avaliar todo leproso. Isso em Levítico deixa bem claro para nós, nos mostra como que deveria ser feito, como deveria ser ministrado tudo isso. E o interessante é que Jesus, ele diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
E aconteceu que indo eles ficavam, olha bem, ficaram limpos. Quando eles começaram a ir, então vamos entender uma coisa. Quando eles pediram por misericórdia a Jesus, Jesus deu uma ordem para eles. Ou seja, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não orou por eles. Jesus não falou, sejam limpos. Jesus não disse, se vocês quiserem ser limpos, então sejam limpos. Jesus, ele usou uma outra expressão. Ele disse, vai e mostre-se agora ao sacerdote para que ele dê o aval, para que ele testifique a cura. Ou seja, eu só poderia me colocar diante do sacerdote uma vez que eu estivesse curado. Então era necessário crer. Às vezes Deus não é tão claro para nós, às vezes ele não diz a palavra tão nítida como nós queríamos que ele falasse. Mas qual é a diferença? Jesus um dia não disse, qual mais fácil é? Os teus pecados são perdoados ou pega a tua cama, levanta e anda? Para Deus, ele não precisa dizer muitas coisas. O fato de mandar mostrar ao sacerdote já estava dizendo que ele havia liberado a cura, havia liberado agora a solução para aquele momento de tanta aflição daqueles 10. Ou seja, quando eles clamaram, Deus liberou a promessa para os 10. Os 10 tinham que ir e se mostrar ao sacerdote, para receber do sacerdote o aval de estarem curados, de receber o aval para que eles estivessem e permanecessem ali curados. Porém, veja o que vai dizer o versículo 15. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aqui fica claro o quanto a questão de falta de reconhecimento, a falta de gratidão, ela é muito grande no meio das pessoas. Na hora do aperto, na hora em que todos estavam na mesma situação, todos começaram a clamar, todos começaram a pedir, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, muda este quadro, reverte esta situação. Todos começaram a pedir e a clamar em alta voz, mas só foi eles começarem a caminhar rumo aos sacerdotes e permanecerem agora naquele propósito de ir conforme a palavra, que eles, vendo estarem agora curados, ele decidiu voltar, ele decidiu para agradecer. Ele falou, eu vou agradecer a Jesus, eu vou dizer para ele muito obrigado. Veja que aqui está claro aquele exemplo que Jesus também vai dar e vai ensinar, que muitas pessoas, às vezes, é preferível ela permanecer na situação que ela está, mas criando temor, do que ela sendo restaurada e perder o temor. Porque um só voltou para o caminho aonde Jesus estava. E os outros 9 foram para onde? Você pode dizer, pastor, eles foram se mostrar ao sacerdote. Tudo bem, espero que sim. Mas se eles voltaram para a vida que eles tinham antes, e se eles continuaram a seguir aquela vida que antes, que eles estavam acostumados a viver, será que eles não voltaram para aquela mesma situação, pastor? Mas aí o senhor está sendo pessimista. Não, eu estou sendo realista. Porque muitas das vezes as pessoas clamam, e quando Deus intervém em favor da vida delas, muitas, em vez de voltar e se apegar ao Senhor, acabam voltando para a prática do velho homem, a prática antiga. E aí eles acabam gerando consequências ainda maiores. Quando Jesus falou, ide mostrai-vos aos sacerdotes, era para que eles fossem, eles pagassem o preço da purificação, eles tinham que passar por aquele processo, eles tinham que entender como que é doloroso, é difícil, e era necessário aquele processo para que gerasse uma marca. Por isso que às vezes a pessoa, quando está doente,
Ela passa por um processo, ela passa por um tratamento, e o tratamento às vezes é difícil, é doloroso, para que a pessoa entenda a consequência daquilo que ela fez, daquilo que veio sobre a vida dela, para que ela comece a tomar decisões que não a leve novamente a viver aquele momento. E Jesus esperava que todos voltassem, porque se era para se mostrar ao sacerdote, Jesus era o sumo sacerdote. Então, ainda que eu mostrasse o sacerdote que eu estava curado, era necessário voltar e se mostrar ao Senhor, a gratidão. Voltar, para mostrar ao Senhor que aquilo que ele disse se cumpriu. E veja o que vai dizer o versículo de número 16. Diz assim: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe, olha bem, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ou seja, havia uma rincha, como eu já te ensinei nessas lives, entre os samaritanos e os judeus. A mulher samaritana, ela queria criar uma dificuldade na fala com Jesus. Ela não recebeu a palavra do Senhor Jesus de imediato, porquanto os judeus e os samaritanos não se davam. Mas naquele momento, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, diante de tudo aquilo que eles estavam passando, a primeira cura que houve naquele homem foi a cura interior. Ele não só foi curado da lepra, como ele foi restaurado de tudo aquilo que ele carregava. Às vezes a pessoa ela pede ao Senhor a cura da sua pele, a cura dos seus ossos. Mas Jesus quer curar a nossa alma, ele quer curar o nosso coração, ele quer nos libertar dos sentimentos que nos prendem, dos sentimentos que nos faz serem aprisionados. Na verdade, Jesus estava mostrando e ensinando que só um conseguiu não só ser curado, mas ser salvo, ser liberto completamente de tudo que o oprimia. Infelizmente, hoje ainda dentro da casa de Deus, muitos são os que foram curados por fora, mas ainda estão vivendo a lepra, ou seja, estão sendo corroídos por dentro, ainda são incapazes de perdoar, ainda são incapazes de liberar o perdão. São muitos ainda aqueles que guardam ressentimentos, pessoas que estão sendo vítimas de algo que as corrói na alma, estão sorrindo por fora, estão se mostrando ao sacerdote, mas Deus conhece o nosso coração, ele conhece o nosso interior, ele conhece a nossa alma. Do que adianta eu estar sorrindo na igreja, mas Deus conhece o momento da minha deitada, quando eu estou no meu quarto, quando eu coloco a minha cabeça ao travesseiro, quando eu estou ali conversando com Ele em secreto. Deus conhece e Ele quer purificar a minha alma. Quando Jesus está mostrando aqui que muitos vão receber a cura, e a cura até instantânea, muitos obedecendo aquilo que Jesus disse, serão curados, mas fisicamente, mas só aqueles que estão dispostos a quebrar o paradigma, somente aqueles que estão dispostos a adorar o Senhor sem restrição. E me desculpa a sinceridade, muitas são as pessoas que por conta de tradição, por conta de coisas do passado, coisas que estão carregando acerca de ensinamentos de família, estão deixando de viver a promessa do Senhor. Jesus olhou para aqueles 10 e Jesus queria não só a cura dos 10, mas a salvação dos 10, a totalidade. Mas dependia dos 10, mas só um voltou, só um permaneceu, só um quis ter um contato mais profundo. Infelizmente, às vezes numa família, que pode ter até 10 filhos, os 10 não são iguais. Foram gerados pela mesma mãe, foram gerados pelo mesmo ventre, mas infelizmente cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideologia, cada um tem um modo, uma maneira de querer servir a Deus, que é isso que faz a diferença. Aquele estava disposto a adorar, mesmo sendo ele samaritano, mesmo sendo ele de um povo que não lidava com o judeu, e sabendo que Jesus, ele era judeu, mas ele voltou
e se prostrou. Ele se lançou aos pés do Senhor. Ele não olhou rinchas, ele não olhou situações difíceis. E aí eu vou abrir um parêntese. Muitas das vezes o que impede a pessoa de ser curada é ela se humilhar, ela quebrar esse paradigma, não deixar que o pecado a faça ser consumida na sua alma. Há muitas pessoas que estão sendo corroídas por dentro por conta dos sentimentos que o pecado gera, a revolta. Quantas pessoas abandonadas são revoltadas por conta disso? Quantas pessoas que foram, às vezes, afligidas na sua infância e não conseguem perdoar, ainda nos dias de hoje, servindo ao Senhor com coração que deveria ser puro, completamente liberto de qualquer sentimento, mas há pessoas que ainda estão se limitando, estão se travando a viver esse tipo de sentimento. E Deus, Ele está mostrando, Ele está dizendo para nós que não era isso que Ele queria. Não era isso que Ele tinha para aqueles 10, mas só um voltou. Só um venceu todo aquele medo. Só um venceu toda aquela confusão, aquela briga que há anos estavam envolvidos os judeus e os samaritanos. E olha o que vai dizer aí, no versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus não priva a bênção. Todos podem receber a bênção. Todos podem ser abençoados. Qualquer pessoa que clamar a Deus e invocar o nome do Senhor Jesus será ouvida e respondida. Mas a salvação é para aquele que quer ir além de uma cura física, além de um contato superficial. O que Jesus está mostrando que ele atendeu a 10, mas na proporção de 10, somente um voltou. Somente um reconheceu que precisava voltar e se lançar aos pés do Senhor. E aí a gente começa a entender o quanto realmente a questão de não ser reconhecedor do que o Senhor faz é grande na proporção sobre a face da terra. O que Deus ele está fazendo, o que Deus se propõe a fazer é para todos. Mas quantos estão voltando para agradecer? Quantos estão dispostos a reconhecer o trabalhar de Deus? Ele não quer só curar, ele não quer só fazer ser estancado o nosso sofrimento, mas principalmente ele quer que nós venhamos reconhecer a ele. Detalhe, quando aquele homem voltou, ele voltou glorificando, ele voltou adorando, ele mudou a fala, ele já não mais era aquele homem queixoso, ele não mais lamentava a sua enfermidade, ele já era diferente. A palavra deixa claro, e voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou glorificando. Ele agora não se importava. Quantas pessoas estão na casa de Deus com medo de adorar o Senhor, porque as pessoas vão achar ela fanática, vão achar ela meio que desequilibrada? Quantas pessoas têm medo de dar um glória a Deus? Quantas pessoas têm medo de falar Senhor, obrigado? Quantas pessoas estão mudas dentro da casa do Senhor e não glorifica? Eu quero só ver, depois que todos os nossos grandes momentos difíceis passar, se nós vamos ser como os 9 ou nós vamos nos portar como este que voltou glorificando em alta voz. Vamos ver se o nosso comportamento será como o dos 90% ou daquele 10% que voltou glorificando em alta voz. Será que nós vamos nos calar diante tudo que Deus está fazendo, ou nós vamos nos colocar a glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor, para que todos os moradores da terra saibam que Ele foi o que operou e agiu em nossas vidas? É isso que Deus ele quer. Saber como nós vamos nos portar diante de tudo isso. Eu era um leproso, um pecador, estava sendo corroído na minha alma.
estava sendo corroído no meu interior. Eu não tinha mais força, eu não tinha mais vontade, eu não tinha mais desejos, eu não queria nem sequer mais viver. Mas ele ouviu o meu clamor uma única vez, que eu me coloquei a clamar, eu me coloquei a pedir. Eu falei, então vamos ver se ele realmente responde, se o que esses aí falam é verdade. E eu não me decepcionei. Na verdade, eu estou aqui hoje porque ele estendeu a sua graça, ele estendeu a sua mão, ele fez com que a sua misericórdia, o seu favor, me alcançasse como te alcançou. E ele quer alcançar mais pessoas hoje. E não importa qual seja a condição que nós nos encontramos, seja pelo pecado, seja pelo momento difícil, o único capaz de reverter o quadro através de uma só palavra é o Senhor Jesus. Jesus não orou, mas como ele diz no Evangelho de João, pela palavra que vos tenho pregado, que vos tenho falado, vós já estáis limpos. Então, pela palavra que Jesus liberou, eles já estavam limpos. Hoje o meu coração é livre de qualquer sentimento que não provém de Deus. Eu fui purificado, não só lavado, pela água que lava a carne, que remove o pecado do nosso externo, mas eu fui purificado pelo Espírito Santo, que principalmente purifica o nosso coração e a nossa alma. Que hoje possamos viver essa experiência com Deus, que hoje possamos viver essa grande realidade diante do Senhor. Abandone tudo que te livra agora de viver todos esses grandes momentos de Deus, que te priva de viver essas grandes promessas do Senhor. Quantos estão oprimidos? Quantos estão hoje angustiados? Deus está querendo que você, meu amado, que você, minha querida, faça o que ele fez. Volte, adore ao Senhor, glorifique em alta voz, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, se prostra diante dele. Mas veja o que ele vai dizer no versículo 18, ele diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Senão esse estrangeiro? Ou seja, pode ser que os outros 9 fossem não samaritanos, mas não voltaram. Não voltaram, não reconheceram. Aí ele vai dizer o veredito. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quando aquele leproso, ele clama, ele estava de pé. Mas quando ele volta para adorar, ele se prostra. Quer dizer, ainda com a lepra, ele ainda caminhava e de pé ele permanecia. Mas curado, ele poderia chegar diante de Jesus face a face. Ele poderia chegar diante do Senhor Jesus no salto alto. Ele poderia chegar diante do Senhor Jesus se achando. Mas, curado, ele que encontrou-se com Jesus de longe, de pé, ele se prostra, ele se humilha. Porque ele reconhece que aqueles que se humilham diante do Senhor, ao tempo de Deus, serão exaltados. Ele fica prostrado até o momento em que Jesus diz: levanta-te e vai. Ele ficaria ali o dia inteiro. Ele ficaria ali o tempo que fosse necessário. A gratidão levou aquele homem ao lugar mais, vamos dizer assim, mais desprezível diante de todos. Ele foi com a cara no pó. Ele se humilhou, ele se colocou a estar como fosse o pó que estava debaixo dos pés do Senhor. E Jesus, quando viu aquela cena, diz: levanta-te, vai, não estás mais preso, não estás mais oprimido, não há sobre a tua vida cadeia alguma, todos os teus pecados já se foram perdoados, vai, a tua fé. Ou seja, o pedido salvou eles da enfermidade física, mas a fé em permanecer com Jesus o salvou de todos os seus pecados. E é isso que nós precisamos.
Não importa que as pessoas critiquem a tua fé vai te salvar. A tua fé vai te fazer um dia ser levantado e nós vamos encontrar com nosso Senhor Jesus nos ares. Você crê nesta palavra? Toma posse em nome do Senhor Jesus? Então eu quero orar por você, meu amado. Quero orar por você, minha querida, que precisa hoje tomar uma decisão como ele tomou, de entregar a tua vida a Jesus, de se colocar diante do Senhor, de reconhecer que só Jesus é capaz de salvar e restaurar, abandonar toda a lepra, todo o pecado, esquecer a tradição, aquilo que nós carregamos como bagagem de nossa família, de nossas crenças, e se colocar a obedecer ao Senhor. Nós estamos em um propósito forte, nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Mostrar-se ao sacerdote hoje é uma questão muito séria. Se Jesus voltasse agora e ele quisesse ver a mim e ver a você, como você se apresentaria? Em qual condição você se encontra? Se Jesus hoje ele chamasse a cada um de nós, se ele chamasse você pelo teu nome, se ele te chamasse agora e pedisse para você se revelar diante dele, como você se mostraria? Como estaria o seu interior? Como estaria a sua vida diante do Senhor hoje? É isso que ele quer que nós venhamos entender. Mostrar ao sacerdote humano é muito fácil. Os 9 foram, e certamente os sacerdotes encontrariam nele a cura. Viriam naqueles 9 que realmente eles foram curados. No exterior, mas no interior somente o Senhor consegue ver. E só um foi curado por fora, mas também por dentro. Só um venceu tudo aquilo que o afligia. E hoje, Jesus está liberando esta palavra, porque ele quer curar você não por fora, e não quer te limpar não só na sua casca, no seu, vamos dizer, no seu corpo físico, mas ele quer te curar e te restaurar na sua alma, no seu interior e no teu espírito. Vamos falar com Deus? Quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? Quer hoje pedir a restauração? Quer lançar para fora tudo aquilo que está te afligindo? Eu estou me limitando para não ficar apontando, porque essa aí é uma função não do sacerdote. Quem aponta, a palavra diz que é Satanás. Eu vou te direcionar. Então eu estou te ensinando que há coisas que carregamos que não nos faz bem. Vamos lançar isso aos pés do Senhor, para que Ele te levante hoje, restaurado, para que o trabalhar do Senhor seja completo na tua vida. Então vamos fazer assim? Você que hoje precisa desta restauração, você que reconhece o Senhor Jesus como teu Deus, como teu Senhor, eu quero que você traga a tua mão direita à altura que fica o local do teu coração. Você que tem feridas, você que foi uma pessoa afligida pelo pecado, e o pecado gerou marcas que precisam ser cicatrizadas na sua alma. Deixa o Senhor Jesus hoje fazer esta obra. Você que ainda precisa ver a purificação, é você e Deus. Eu não estou te vendo, mas Deus está te contemplando. Feche os teus olhos aonde você está. Traga a tua mão também direita, à altura que fica o teu coração, e vamos falar com Deus. Senhor Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus eu lhe peço, ouça o clamor de cada uma dessas pessoas que conjuntamente comigo estarão orando a partir de agora. Ore assim dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, neste momento, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, a cumprir, meu Pai, o teu querer. Diga: meu Deus, limpa o meu interior, cura e restaura a minha alma e me faça, Pai, vivenciar o novo do Senhor a cada dia, a cada momento, porque eu creio que só o Senhor é capaz de transformar e restaurar um pecador e o fizer ser completamente
e o colocar diante do Senhor, digno de receber toda a glória e toda a unção. Diga: meu Deus, eu rejeito todo o pecado, toda a vida passada, e eu me comprometo a vivenciar o novo do Senhor a cada dia na minha vida, através de uma intimidade, de uma busca constante, em nome de Jesus. Confirma, Pai, o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me faça permanecer na tua presença até a volta do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui agora para orar e pedir a bênção do Senhor sobre todos que reconhecer que precisam e necessitam do teu agir, do poder do Senhor sobre as suas vidas. Quem somos nós, meu Pai, para poder viver a grande promessa do Senhor em nossas vidas, se não for agora pelo teu propósito, pelo teu querer, pelo teu favor? Então usa, meu Pai, agora o teu Espírito Santo para fazer com que cada pessoa, cada filho e filha sejam restaurados, sejam completamente transformados. E faça, meu Pai, que esta pessoa, no nome glorioso do Senhor Jesus, seja completamente restaurada, curada na sua alma, no seu espírito. Toda e qualquer que seja a dor, a enfermidade que corroía esta pessoa no seu interior, seja, meu Deus, agora, em nome de Jesus, banido, seja, meu Deus, arrancado, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus.